Fala galera, começando aqui mais um Pega a Visão no Clique Esportivo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Série B, né? A Série B que tem sua rodada final, sua rodada mais que decisiva nesse fim de semana, com diversos times ainda lutando por uma vaga na Série A do ano que vem. A gente já tem Vitória e Criciúma garantidos na Série A, tem também a briga pelo rebaixamento, que está interessante, mas hoje a gente vai focar aqui nos times que ainda brigam para subir para a primeira divisão, brigam por aquelas duas últimas vagas ali no G4, né? E a gente está vendo a classificação aí na tela, temos o Juventude na terceira posição, o Vila Nova em quarto. Essas duas equipes têm a vantagem de estarem nesse momento no G4, né? Não dependem de nenhum outro resultado para se garantir, mas que vençam seus jogos e estarão na Série A do ano que vem. E tem também a galera que torce por um tropeço desses dois times, né? O Atlético Goianiense em quinto colocado, tem uma situação ali mas a situação mais confortável entre as equipes que estão fora do G4, né? Não dá para dizer que é confortável porque precisa de um tropeço ou do Juventude ou do Vila Nova, mas tá ali. Se alguém bobear, ele consegue pegar essa posição se também fizer a sua parte, né? Tem também Grêmio Novo Horizontino, Mirassol e Sport. Mirassol e Sport numa situação um pouco mais delicada, o Grêmio Novo Horizontino também não é tão fácil assim, na medida em que as posições vão ficando mais avançadas na tabela, mais baixas ali, né, no caso, a situação vai ficando mais difícil para cada equipe. O Juventude enfrenta o Ceará, fora de casa, o Ceará que não disputa mais absolutamente nada, está de férias. O Vila Nova pega o ABC também fora de casa, o ABC já rebaixado, e não quer dizer que vai ser um jogo fácil, o ABC tem complicado alguns jogos. O Atlético Goianiense pega o Guarani, também não briga por mais nada, mas o Atlético Goianiense joga em casa. O Novo Horizontino enfrenta o Criciúma em casa, o Criciúma já classificado. Mirassol pega o Tombense, que está na briga lá para não cair. Mirassol joga fora de casa. E o Sport, em casa, enfrenta o Sampaio que também está envolvido aí nessa briga contra o rebaixamento. Vamos falar um pouquinho do momento atual de todos esses clubes, beleza? Começando por quem está no G4, vou pegar aqui a temporada do Juventude, beleza? O Juventude, ele vem de uma sequência aí de 7 jogos em que ele só conseguiu vencer um. Venceu o Ituano e empatou os outros 6, tá? Se a gente olhar para o copo meio cheio, o Juventude não perde a 10 jogos. A última derrota foi contra o Atlético Goianiense, ainda lá em setembro, no início de setembro, já faz bastante tempo, mas com muitos empates, né? E aí tem aquela coisa, né? O empate para o Juventude ele não é suficiente. Se o Juventude empata o jogo dele, ele pode ser ultrapassado por todas as equipes que estão envolvidas ainda na briga e tem um sério risco assim de perder a sua posição no G4 em caso de um novo empate, beleza? Os dois últimos jogos do Juventude terminaram em 0-0. Aliás, os últimos 4 jogos do Juventude, 3 terminaram sem nenhum gol, somente contra o Ituano. O Juventude conseguiu marcar e também acabou levando um gol, venceu por 2-1. Mas Ponte Preta, ABC e Vitória, todos esses terminaram em 0-0. Beleza? Puxar aqui agora o Vila Nova, que também está na situação do Juventude, né? Ali dentro do G4, só depende dele. Vive um momento que eu diria melhor do que o Juventude. Nos últimos 4 jogos, o Vila Nova ganhou 3 e empatou 1. Esse empate foi contra o Vitória, fora de casa. O Vitória, que é o campeão da Série B, um jogo dificílimo. Foi um bom resultado para o Vila nesse recorte. Vai lá que as vitórias contra o Ceará e contra o Londrina foram contra equipes que já não brigavam por mais nada, né? O Londrina é baixado, o Ceará de férias, mas a do Atlético Goianiense foi uma vitória muito importante, um adversário difícil, o Atlético Goianiense que vivia ali uma arrancada na Série B e o Vila Nova conseguiu vencer. Então o momento do Vila é melhor do que o momento do Juventude. Puxar aqui o Atlético Goianiense, a gente acabou de falar dele. Vamos por aqui. E o Atlético Goianiense que teve uma arrancada assim fenomenal nessa Série B, passou boa parte do campeonato na parte de baixo, no meio da tabela e tal. Parecia que não ia brigar para subir, mas de repente começou a vencer muito jogo. Teve uma sequência aí de um recorte de 12 jogos em que ele venceu 10, perdeu apenas um e empatou um também, empatou com o Vitória e perdeu o Botafogo de Ribeirão. Mas os 4 últimos jogos, essa arrancada parece que perdeu força, né? Foram 2 empates e 2 derrotas. O Atlético Goianiense vem de derrota para o Mirassol por 4-1. Antes havia empatado com o Sport, havia empatado também com o Novo Horizontino e perdeu para o Vila Nova. Então, o momento do Atlético Goianiense já não é mais aquele em que ele ganhava quase todos os jogos, né?
já deu uma derrapada em um momento decisivo. Falar agora do Novo Horizontino, o Novo Horizontino, que acho que fez uma campanha assim, de altos e baixos, né? O Novo Horizontino chegou a ter uma sequência de 7 vitórias seguidas nessa Série B, uma sequência alucinante. No recorde atual, se a gente pegar ali os 5 últimos jogos, foram 2 vitórias contra o Londrina e Ponte Preta, adversários da parte de baixo da tabela. Contra o Vitória, perdeu por 2-1, contra o Atlético Goianiense, empatou em 2-2, então, quando enfrentou equipes ali da parte de cima, o Novo Horizontino teve mais dificuldade, e vai pegar o Criciúma, né? O Criciúma que já está classificado para a Série A, é também uma equipe da parte de cima, obviamente. E aí vai depender de como é que vai estar esse Criciúma, né? O Criciúma que garantiu o acesso, vamos ver se vai estar em clima de festa ou se vai estar jogando para valer. Eu acho que essa vai ser a grande questão desse jogo. Pegando agora o Mirassol que em alguns momentos parecia que já não ia brigar mais, chegou a perder 3 seguidas ali contra o Novo Horizontino, Vila Nova e Juventude, mas nos últimos jogos conseguiu recuperar um pouco do fôlego, venceu o Atlético Goianiense agora por 4-1. Dos últimos 9 jogos, o Mirassol só perdeu um jogo, foi para o Ceará por 2-0. Então, o momento do Ceará, o momento do Mirassol é bom. É claro que é bem difícil, porque tem muitas equipes à frente dele ali, precisa torcer por uma certa combinação que não é fácil, mas tá na briga, vai pegar o Tombense, que é um time que até viveu uma arrancada também, conseguiu ganhar um fôlego bom na briga contra o rebaixamento, mas na última rodada já não foi tão bem assim. Então o Mirassol tá ali, né? Tá no páreo. E por fim o Sport, que para mim é o que vive o pior momento nesse recorte aí das equipes que ainda buscam o acesso. Os últimos 4 jogos, o Sport perdeu 3 e empatou 1, não venceu nenhum. A última vitória do Sport foi contra o Chapecoense, já tem algum tempo, né? Aliás, dos últimos 8 jogos, essa vitória contra a Chapecoense foi a única nesse recorte. Então, o momento do esporte é bem delicado e até a questão, né, que precisa de uma série de resultados para conseguir subir e vai jogar dentro de casa. Beleza? Destacar aqui os escanteios rapidinho, pegando a Série B, eu queria falar de um jogo específico aqui, que é o do Novo Horizontino contra o Criciúma, beleza? Se a gente reparar, o Novo Horizontino é a segunda equipe com maior média de escanteios a favor nessa Série B, só fica atrás do Sport. Nesse quesito, são mais de 6 escanteios por jogo. Por outro lado, o Criciúma é uma das equipes que mais cede escanteios. Está ali no top 3 de equipes que mais cede escanteios nessa Série B. Fica empatado com o Avaí e atrás da Ponte Preta apenas. Então, há uma tendência aí nesse jogo de que o Novo Horizontino tenha uma quantidade boa assim, de escanteios. Fica essa dica aí para essa partida, com a ressalva de que última rodada muita coisa muda, né? Às vezes o resultado de um outro jogo acaba interferindo numa terceira equipe, né? Então, última rodada, nem sempre as tendências, né, elas se confirmam. Fica atento a isso. Tem também o Sport, bota aqui escanteios a favor. O Sport que enfrenta o Sampaio Corrêa, o Sport é a equipe com mais escanteios a favor nessa Série B, e o Sampaio Corrêa está ali na parte de baixo, né? A diferença desse jogo para o do Novo Horizontino é que o Sampaio Corrêa não cede tantos escanteios assim, mas, de qualquer forma, é uma dica interessante, assim, pelo esporte, né? O esporte vai ter que pressionar, vai ter que fazer gol, então pode ser uma boa também. Por fim, aqui no nosso dashboard de gols, falar um pouco aqui sobre ABC e Vila Nova, e vou puxar aqui ambos marcam. Acabei marcando a Vai, Vila Nova e ABC. Agora sim, no ambos marcam, você vê que são equipes que estão ali na parte de cima da tabela de ocorrências de duas equipes marcando no mesmo jogo. E aí o que, é que a gente pode complementar aí também, né? No Vila Nova, as 7 últimas partidas do Vila Nova tiveram as duas equipes marcando. No ABC, das 6 últimas, aliás, das 6 últimas, 4 tiveram os 2 times marcando. Então, pode ser uma dica interessante também. A ressalva que eu fiz lá no escanteio também vale para aqui, a última rodada, e muita coisa pode mudar. Beleza? É isso aí. Se liga lá no Clique Esportivo, que tem muito material sobre a Série B, beleza? Também sobre a Série A e sobre o futebol mundial. Vale a pena dar chegar lá no site e sempre ficar ligado aqui nos vídeos também, que rolam dicas interessantes. Beleza? Um abraço e até a próxima.